Olá a todos. Falar um pouquinho, fazer uma análise sobre algo que eu tenho uma veemência a estudar e também que as minhas leituras, né, para facilitar, né, nas análises para quem gosta aí do direito constitucional. Vamos, de início eu quero começar falando lá das partes introdutórias, depois em outras gravações, outros vídeos, aprofundando mais um pouco o tema. Vamos fazer primeiro uma análise do constitucionalismo. De início é importante a gente ressaltar que é um movimento político e cultural. E ele tem uma vertente muito forte lá no iluminismo, né? Que é o iluminismo? Que ele defendia um mecanismo contrário ao Estado absolutista. Daí começa esses movimentos para o lado constitucionalista. Defendia que cada Estado deveria adotar uma Constituição escrita. O constitucionalismo ele começa a surgir nessa pontuação. E superior a todo ordenamento jurídico e superior a todo poder. O constitucionalismo ele é um movimento de grande repercussão e que acabou prevalecendo, né? Como vemos até hoje, quase 100% dos países vivem com uma Constituição. E as revoluções americanas, posteriormente, a Revolução Francesa, acabaram por implantar ali uma revolução liberal, fortalecendo o constitucionalismo. O termo também utilizado pela doutrina, e como bem explicado por um autor que eu gosto muito, da base bem tradicional, que é o Canoti, na qual explica que a própria teoria da separação dos poderes e limitação estatal é o constitucionalismo, é a base do constitucionalismo. Então o constitucionalismo ele é uma teoria normativa da política. O constitucionalismo ele foi desenvolvido no período liberal e é chamado ali naquele primórdio de constitucionalismo liberal. Com a existência do Estado Social de Direito, ali nas primeiras gerações, né, vem o constitucionalismo social. Um termo que costuma cair muito nas provas, né? E outro também é o neoconstitucionalismo. O que seria esse neoconstitucionalismo? É quando o poder judiciário aplica o que está na Constituição sem guardar as disposições infraconstitucionais. Então, ali é quando, no começo, no início, né, desse constitucionalismo, é quando o judiciário aplica o que está na Constituição sem observar ali as normas infraconstitucionais. E o que seria isso lá no constitucionalismo do período liberal, né? E o que seria o neoconstitucionalismo? Ele abarca as constituições extensas e detalhistas e prevendo soluções para casos concretos que podem surgir, facultando a aplicação direta pelo judiciário. Como a doutrina fala, é uma Constituição unipresente, que está em todas as áreas, e um judiciário unipresente também de consequência. É uma característica bastante visível na Constituição brasileira, né? Esse neoconstitucionalismo. Deste modo, com o neoconstitucionalismo, o judiciário ele atua independentemente da atuação legislativa, aplicando a Constituição. Outro fator bem notório que muitas pessoas confundem, né, é o neoconstitucionalismo e o ativismo judicial, que são duas coisas distintas que têm parâmetros e seguem linhas totalmente diferentes. O que seria, né, o ativismo judicial? É contrário ao conceito clássico do juiz, né? Numa obra clássica do direito, quando a gente entra na faculdade de Montesquieu, que o juiz aplica, ele fala uma frase bem interessante, que o juiz aplica a lei e não cria a lei, né? O juiz adota uma conduta totalmente passiva. No caso, o ativismo judicial ele vai contra essa teoria de Montesquieu. O ativismo judicial
ele pressupõe uma conduta mais ousada do Poder Judiciário e não se atém somente à aplicação da lei, mas ele principalmente, né, nos casos ali que a lei ela é omissa, né, tem vários pontos que a lei é omissa, o judiciário ele acaba, quando ele está no seu modelo ativista, ele se aventura a mesclar conceitos e fazer panoramas e aplicações. Hoje eu posso dizer que vemos isso com grande veemência aqui no Brasil. O ativismo judicial está dentro do neoconstitucionalismo, lembrando que esse termo possui algumas críticas doutrinárias, né? É um tema que dá para se discutir, para escrever artigo, ele é bem extenso, tem muita coisa sobre isso. Uma outra concepção contemporânea é o transconstitucionalismo. Poucos veem sobre isso, mas é uma palavra que gira muito aí. O que é esse transconstitucionalismo? Ele parte da ideia de que o mundo globalizado estabeleceu um novo modo de agir na solução das questões, que as cortes elas não devem agir de uma forma isolada e observar as cortes internacionais de outros países, gerando um diálogo constitucional, verificando como cada corte constitucional tem enfrentado o problema que está ali em litígio. E dando uma analisada no transconstitucionalismo, é possível, né, ver hoje na base dos julgados do Supremo Tribunal Federal, do STF, a aplicação desse conceito do transconstitucionalismo. Exemplo, o julgado sobre o exercício da profissão de jornalista, né, que não depende de curso superior para exercer. Ali nos votos eu dei uma observada que constou um julgamento da posição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então ali está se aplicando o transconstitucionalismo, né? Vemos hoje isso na veemência dos julgados. Outro julgamento também que foi possível visualizar a aplicação desse conceito é sobre o princípio da reserva do possível, que afirmou o julgamento com base na Corte Constitucional da Alemanha, né? Em especial ali no voto do ministro Gilmar Mendes, e entendeu aplicável no cenário pátrio. Pular dessa fase de princípios, parte de início, qual o conceito de Constituição? Bom, ela deve ser analisada à luz do modelo implementado em cada modelo histórico. Qual foi o primeiro modelo, né, que nós temos aí de Constituição? Como eu falei lá no início, a Constituição liberal, né, ou para muitos doutrinadores chamam de Constituição clássica. O que seria essa Constituição liberal ou Constituição clássica? Bom, as primeiras constituições modernas que surgiram a partir dessas revoluções, né, com a finalidade de limitação do poder político e o fortalecimento dos direitos individuais, que estavam ali sufocados pelo Estado absolutista. Nesse modelo, a Constituição se tornou um conjunto, né, sistemático de normas, com a hierarquia superior ao ordenamento jurídico, que dispõe sobre a organização do Estado, a organização do poder e a proteção das garantias e direitos individuais. Esse é um primeiro modelo que pode se observar ali quando começa a nascer os conceitos de Constituição. Qual é o segundo modelo? Modelo de Constituição Social. O que é esse modelo de Constituição Social? Ele surge ali a partir da consolidação do Estado Social. E em razão das crises sociais, econômicas, detectadas ali principalmente no fim do século XIX, no início do século XX, originada pelo deslocamento, né, rural para o urbano, a revolução industrial, a recessão, e bem como a economia de guerra que teve nesse período. Assim, o Estado ele foi pressionado pelos sindicatos, pelos partidos políticos da época, para que o Estado ele não fosse só um fiscal da ordem
mas que numa atuação incisiva para a prosperidade da sociedade, passando a ter uma atuação mais intervencionista, o que ficou conhecido como os direitos econômicos e sociais. Assim, o Estado ele passa a ter o dever de prestar os serviços públicos e passa a regular a ordem econômica do local. E dá ênfase aos direitos, né, que a gente conhece como de segunda dimensão. Exemplos ali na Alemanha, né, a Constituição de 1919, que é a Constituição de Wehrmann, que acabou por ter influência maior do que a própria mexicana, né, que também andou nesse sentido. No Brasil, que se enquadra um pouco nos aspectos desse estilo de Constituição, a Constituição de 1934. A doutrina ela também identifica algumas constituições sociais e pragmáticas que estabelecem programas sociais e econômicos, né? Mas que chama muito mais atenção a de 1934. Segunda modalidade, a Constituição, partindo ali depois para as modalidades, né? A Constituição dirigente. O que seria a Constituição dirigente? Ela possui normas fins, mas ela impõe ao poder público a execução de programas voltados também para a área econômica, e um exemplo desse tipo de Constituição é a Constituição portuguesa. Alguns doutrinadores apresentam, né, na programática ali de sinônimos, né, principalmente o Canotilho, que é o pai dos conceitos, que dessa parte principiológica, principalmente ali no início, ele tem muitos conceitos no seu livro, que apresenta distinção nesse ponto aqui, mas eu não vou entrar tanto no mérito para não alongar tanto. A Constituição de 88, a nossa atual Constituição, ela tem um aspecto programático e dirigente. Exemplo, o artigo 196, que fala sobre a questão do caráter de implementação da saúde pelo SUS, né? Por isso que traz a ela sendo programática e dirigente. E outro estilo é a Constituição cultural. O que seria a Constituição cultural? Ela dá ênfase à educação, cultura e desporto. Exemplo também a brasileira, que tem ali na parte mais final alguns artigos que tratam sobre esse assunto. Bom, em outra oportunidade vamos continuar falando um pouquinho dos conceitos e aprofundar depois mais sobre o direito constitucional. Espero que tenha gostado.